Putz Dev, ou quase Dev. Já teve processo seletivo que você teve que entregar na etapa técnica um desafio, e mesmo que você tivesse feito tudo certinho, ou pelo menos assim, aparentemente tudo certinho, te disseram que não estava bom, não estava legal e você não passou? Bem, um dos problemas que pode ser é a estruturação do projeto, e é isso que a gente vai dar uma olhada aqui nesse vídeo. Que é o Chita. Se você gosta do conteúdo do canal, curta, compartilhe, comente, se inscreva. De tudo isso, bora lá. Bem, já deixei aqui meu GitHub e vamos criar um projetinho. Enquanto eu vou criando aqui, vamos batendo um papo. Vamos pensar, eu adoraria fazer um blogzinho porque é bem mais de boa. Então, vamos lá. Blog. Teste. Teste. Não gosto muito não. Sure. Vai servir pra gente. Tá bom? Público. Bem, pode ver aqui que a primeira coisa que eu fiz foi... Não comecei ainda no Rails New. Por quê? Bem, uma das partes interessantes dessa avaliação que fazem nos projetos é a pessoa está bem estruturada, ela está clara, ela conhece os padrões de mercado para trabalhar, ela demonstra que sabe os padrões de mercado para trabalhar. Assim, não adianta a pessoa fazer o próximo Facebook, Twitter, YouTube lá no projeto e ninguém conseguir ler ou entender, ou não conseguir dar manutenção, ou ficar difícil de alguém se adaptar ao projeto que a pessoa fez. Então, essa é a ideia aqui. Então, vamos começar aqui pelo repositório. Por quê? Porque eu vou usar algumas ferramentas que estão aqui no repositório, que eu poderia usar algumas ferramentas externas, mas eu quero tentar centralizar aqui só para simplificar e para dar um norte para quando você estiver fazendo o seu projeto. Então, vamos lá. Criei. Beleza. E, bom, você vai ter toda uma descrição, provavelmente um passo a passo do que é esperado no projeto. Eu não tenho aqui, mas vamos imaginar que eu tenho. E vai ser um blogzinho e um CRUD. Só para simplificar, o ponto aqui não é o projeto em si, o código em si, a entrega do código, mas toda essa estruturação do projeto vai ser entregue. Beleza. E a gente pode olhar aqui em cima que a gente vai ter um projects. Ele já mudou bastante de lá para cá, mas ainda está aqui, funciona bem legal, atrelado ao GitHub, então você não precisa se preocupar em pagar nem nada ali. Você vai criar um novo project. E a gente vai escolher aqui board. Existem vários outros tipos, mas por que o board? A gente está tentando chegar ali perto das coisas que vão acontecer com Kanban. A gente pode falar ali depois um pouquinho de Scrum e por aí vai. Então, como eu disse, é para mostrar que você sabe estruturar, trabalhar. É aquela parte assim de experiência de mercado. Você mostra que você está apto a trabalhar numa equipe. Então, blog structure vai ser o nome do card, do board. Tá bom. Create project. Projeto criado. Essa parte aqui do project, eles têm muitas funcionalidades. Se você quiser explorar, divirta-se. Eu vou só cobrir aqui o essencial. A gente vai ter já aqui 3 barrinhas. To do, in progress, done. Geralmente to do, doing, done. Mas fica a seu critério. Se eu não me engano, também dá pra... Pisca aqui? Não. Dá pra alterar. Então... Deixa eu ver se é... Isso, a gente pode pegar tudo. Doing done, por exemplo. Não tem problemas. Melhor. Pronto. A gente pode trocar as cores, etc e tal. Sem problema nenhum. A gente pode ter algumas outras coisas aqui a mais, como... Backlog. Deixa eu ver se eu consigo arrastar ele. Teoricamente eu arrastei. Ah, tá. Será que eu consigo? Será que ele permite? Deixa eu ver se eu consigo arrastar outro. Sei que sim, dá pra mudar as posições, mas não... Aí. Foi. Beleza. Então tem um backlog, to do, doing, done. A gente pode ter uma aqui no final. Tem vários nomes que a gente pode deixar. Eu vou deixar como extra. Tá bom.
Só para seguir o padrão. Vou botar como extra. Beleza. Bem, com isso aqui a gente já tem o básico aqui para começar a trabalhar. E o que a gente vai fazer? A gente vai chegar aqui no backlog e a gente vai criar agora um novo item. Essa parte aqui é muito importante e eu preciso reforçar. Uma coisa que a gente precisa entender na hora de gerar um projeto, entregar um projeto, que se esperam padrões. Ah, mas que padrões? Existem alguns padrões de mercado, mas o principal é que tenha um padrão, não que necessariamente seja o padrão que a empresa use, que o outro lugar use e por aí vai. Então, contanto que tenha um padrão, vai ser legal, dá para conversar. E existem vários, eu vou seguir aqui um padrãozinho para a gente deixar fácil depois da gente criar as nossas branches, se forem necessárias. Então, por exemplo, 0001 underscore, porque depois quando a gente dá o terminalzinho para fazer um greet branch vai ser mais fácil com underscore, bonitinho. Então, a primeira coisa ali. E aí a gente começa a pensar, beleza. Primeiro é um número, para facilitar na hora de buscar. Git, checkout, 0001, tab. Não precisa saber o texto. E também fica fácil de localizar. E saber a posição, quando foi gerado e por aí vai. Beleza, 0001. Agora, geralmente a gente vai para o tipo. Então eu poderia falar que esse cara aqui vai ser um fit, um bug. Então uma feature, uma nova funcionalidade, um bug, um problema, alguma correção, um shore, alguma modificação de documentação. Então aqui a gente vai, por exemplo, começar com, sei lá, config, é de configuração. E em seguida a gente começa a escrever do que se trata. Então, por exemplo, initialize underscore project. Uma coisa interessante aqui é que eu coloquei, ó, 01 caixa alta, e a partir daqui tudo é caixa baixa. É uma escolha pessoal minha, não é obrigatório, mas eu gosto disso porque eu sei que isso é uma coisa, e depois o que vem aqui é outra. Beleza. Não queria criar nenhuma new issue. Blank issue, vamos ver se ele deixa assim. Beleza, ele já pergunta aqui. Antigamente não perguntava. E aqui tem a descrição. A descrição a gente também vai ter que ter um padrão. E já existe um padrão de mercado. Eu vou trazer o mais próximo disso aqui. Não é necessariamente assim, mas é interessante tentar manter isso. E eu já vou explicar o porquê. A gente vai ter quem, e o porquê. Então, por exemplo, vai ter um desenvolvedor deve iniciar o projeto para que se possa implementar soluções negócio. Tá meio genérico, porque aqui teriam mais coisas. Mas, pô, beleza. Opa. Isso aqui não é pouco? Sim, é pouco. Mas isso aqui é só a guia inicial. O interessante é que, depois disso, aí você fica um pouco mais livre para poder falar. Deve ser utilizado Rails. Você pode especificar aqui, eu não sei se ele vai aceitar, acho que vai deixar alguns outros detalhes, por exemplo, Rails new -t para evitar os testes, menos database igual PostgreSQL. Como é que era o nome? Blog structure. Beleza. Se a gente quiser ver como é que tá ficando, beleza. Beleza. Que a gente poderia continuar escrevendo. Deve ser uma API, deve não ser das quantas, blá blá blá, vai estar em tal lugar, deve ser feito dessa forma, vai usar Docker. Claro que a gente poderia até separar num outro card o Docker, mas
quem é outro, eu tô tentando deixar simplificado. Beleza, 0001. Vamos pro 0002. 02. Depois que a gente começou, vamos já mudar de card. Claro que tem muito mais configurações. Por exemplo, eu quero que tenha o device, quero que tenha o factory bot, quero que tenha o simple cov, eu quero que tenha o Robocop e por aí vai. Então a gente poderia ter ali uma sequência de configurações antes de liberar o projeto para o pessoal desenvolver. Então seria o card 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aí depois começaremos de feature, shore, e aí conforme o negócio for andando, vão se misturando. Mas vamos já para um de feature aqui. Então, feature. O que eu quero que tenha? Add homepage. Beleza. Blank issue. Um visitante deve ser capaz de acessar homepage. Então a gente coloca aqui, vai ser localhost. Não precisa colocar localhost, mas daí a gente colocaria um visitante deve ser capaz de acessar a homepage. Assim consiga. E como ainda não tem muita coisa, vai ser meio difícil a gente correlacionar esse para quê, mas a gente vai. Sistema. Beleza. Vamos seguir aqui embaixo. Um visitante deve ser capaz de acessar a homepage para que assim consiga usufruir das funcionalidades do sistema. Bem, aqui não vai ter muita coisa, mas deve conter a mensagem olá. Beleza. Vocês notaram que estava aqui no backlog. E agora eu vou passar para o to-do. Agora a gente fala também sobre algumas coisas. Por que eu estou escrevendo assim? Por que eu estou deixando assim? A ideia aqui do board é que seja uma comunicação simplificada e fluida para o time inteiro. Então, seja o desenvolvedor que for ler, seja o QA, seja o pessoal de CS, seja o pessoal de suporte, eles têm que conseguir falar. Alguém ligou no suporte, então a funcionalidade está pronta. Se o time de suporte tem acesso a isso aqui, eles pelo menos sabem, isso aqui voltou por um tal problema, está em desenvolvimento, pelo que parece aqui, deve estar pronto até amanhã, alguma coisa assim. Então, chega o pessoal de produto e fala, será que aquilo ali tá alinhado? Será que o pessoal tá fazendo direito? Aí ele vai lá, vê o card e fala, eu especifiquei XYZ, tá alinhado com o que se espera pro produto, tá certo. Ou não, acho que isso aqui não vai dar certo, porque vai interferir em outra coisa que eu pretendo fazer daqui, não sei quanto. Deixa eu avisar o time, a gente revisa o card, etc e tal. Beleza, entendeu? A ideia aqui é que isso aqui seja uma comunicação para todo mundo. Então tem que tomar muito cuidado ao trelar também isso aqui com GitHub, etc e tal, porque de repente a pessoa tem acesso ao board, mas não ao GitHub. Aí de repente a pessoa quer ver o detalhe, não consegue ver lá, porque aqui no card está explicando, siga esse modelo, com link pro GitHub lá não dá para ver. Então, não que seja ruim, mas tem que tomar cuidado. A ideia do board é que toda a equipe consiga se entender aqui. Não precisa ser extremamente técnico, etc e tal, mas é por isso que a primeira parte aqui é para todo mundo, seja lá quem for entender, e aqui os detalhes específicos para quem for pegar aquele card ou fazer. Beleza. O próximo passo, a gente tá no backlog, agora a gente vai de fato fazer. Bem, eu sei que esse aqui tá aprovado, tá certo, precisa fazer, e esse aqui também. Beleza. Agora eu vou pegar esse card. Então, eu, desenvolvedor, vou puxar esse card aqui e vamos dar uma olhada. Peguei aqui, eu posso colocar para mim mesmo. Geralmente as ferramentas têm isso. Ou eu vou deixar aqui no meu caso, fazer isso aqui, tá? Depende da ferramenta, onde você vai querer colocar, mas falar, beleza, esse card tá com tal pessoa. Já sei quem tá mexendo nele, quem tá trabalhando nele. Beleza. Então, vamos começar aqui o projeto. Deve iniciar o projeto, perfeito. Vou copiar esse cara aqui. Vou abrir nosso terminal. Vamos pro desktop. Dar um
Rails new conforme o comando que ele pediu lá. Beleza. Até que está sendo feito. Vocês podem ver que só comecei a fazer depois que eu puxei pro doing. Beleza. Deve estar fazendo aqui de boinha, deve estar terminando. Falando nisso, deixa eu ver se meu Postgres está de pé enquanto isso. Beleza. Vamos ver se terminou lá. Terminou. Beleza. Vamos abrir o Visual Studio Code. Tá imenso. Só ajeitar aqui. Beleza. Vamos ver. Isso aqui eu já não preciso mais. Tá bom. Inicializei o projeto com Rails New. Vamos só verificar se o banco estava certo ali, porque também é interessante ter ali. Database YAML, Postgres. Perfeito. Então, aqui a nossa primeira parte tá certa. New Terminal. Git status. Git add ponto. Vamos pegar agora aqui, abrir o nosso repositório junto com o nosso board. Então, repositório, block structure. Beleza, já tem. Eu já fiz o primeiro commit. Git status. Não, vamos dar um git init, só pra gente poder saber do que a gente tá fazendo. Beleza. Git add ponto. Beleza. Git commit -m. Então, o que eu vou commitar aqui? É legal a gente sempre colocar ali o número do card que eu tô fazendo. Aqui é outro padrão que a gente vai seguir. Então, número do card, espaço. Eu utilizo dessa forma, não precisa ser exatamente assim. É uma configuração. Onde start project. Beleza. Git push. Origin master ainda não tem, porque vai ser o primeiro commit. Esse cara aqui. Limpa. Enter. Beleza. Vamos ver se foi. Foi. Bem, tem uma coisa interessante de anotar aqui. O primeiro commit eu vou fazer direto na main. A partir daqui eu não faço mais. Eu poderia vir aqui em settings, fazer os bloqueios, fica a seu critério. Depende se você está trabalhando junto. Mas como é um projeto para entregar, geralmente você não tem tanto tempo para perder com outras coisas. Então, vamos focar nisso aqui. Beleza. Qual que é a próxima parte? Tá inicializado. De push. Done. Vamos pro próximo. Puxo esse cara. O que eu faço? Mesma coisa. Aqui, vou falar que tá comigo. Beleza. Tá comigo. Tá comigo. Vamos ver o que ele se espera de mim. Um visitante deve ser capaz de acessar a homepage. Tem que ter lá. Beleza. Agora, o que eu vou fazer de fato? Agora, pra gente continuar... A partir daqui que eu já tenho a main, agora eu vou fazer isso aqui, ó. Copy. Vou aqui no nosso terminal. Git status. Toda vez que eu for começar um novo card, que eu estou trabalhando com outras pessoas, não. Git pull origin main. Nota que eu já estou na main, tá? O que eu estou fazendo? Estou atualizando a minha main com a main que está lá no repositório. Beleza, ninguém subiu nada, ou vai atualizar e subir um monte de coisinha. Beleza, agora eu posso dar um git checkout -b. E vocês viram que eu copiei ali o título do card. Eu estou fazendo uma branch para essa funcionalidade, para não deixar sujo a branch main, etc e tal. Então o que eu estou fazendo? Troca para mim e ao mesmo tempo cria a branch 0002. Beleza. Troquei.
criou. Se a gente der um git status, tô lá, 0002. Perfeito. Agora eu posso trabalhar aqui sem me preocupar tanto com a main. Eu tenho que fazer uma homepage. Então, eu posso vir aqui e criar os controles, mas como o foco não é esse aqui nesse vídeo, vamos tentar ser mais direto. Rails Generate Controller Home Index. Beleza. Controllers, Home Controller, Action Index, Views, Home Index. H1. Olá. Tem que ter esse texto aqui lá. Esse é o requisito do card. Beleza. Git status. Tô na 0002, feat, add homepage, beleza. Então, git add. No caso, vou adicionar tudo, tem que sempre tomar cuidado para ver se eu não estou adicionando coisa que não deve, tipo configurações que eu fiz só para aquele momento, etc e tal, mas config routes, por exemplo, se eu fosse config routes, o que mais que eu tenho que adicionar? App controllers, só tem esse cara no controller, se eu quisesse mais coisa, então app helpers, app views. Pronto, vamos dar uma olhadinha no git status, beleza. Tudo está traqueado, mas ainda não foi comitado. Então, git commit -m. Agora a gente continua no padrão. 0002 espaço git adds homepage. Beleza? O que esse commit faz? Adiciona homepage. É isso que eu estou dizendo. É uma funcionalidade, o número 002. Perfeito. Aqui eu tenho duas opções. Eu posso simplesmente... Vamos tentar fazer as duas, só para a gente enxergar. Agora tenho que... Terminei, comitei, tá pronto o meu código. Antes de fazer qualquer coisa, a gente até pode fazer, né? Mas antes de fazer qualquer coisa. Terminei, tá comitado. Você pode ver aqui no git status. Tá limpo. Eu vou dar um git checkout main para voltar para a principal. No caso, como a minha última foi a principal, eu posso dar um tracinho, um menos, que ele vai voltar para a última branch que eu tava. Então, git checkout traço ou main. Voltei para main. Eu vou atualizar minha main, porque vai que eu fiquei 2 dias trabalhando nisso e teve mais coisa que entrou na main e depois vai dar algum conflito. Então, git pull origin main. Então, eu tô na main e eu vou atualizar minha main. No caso, como eu tô sozinho, não vai ter atualização nenhuma, mas poderia ter de outras pessoas. Aí o que eu vou fazer? Git checkout a minha branch. Como eu volto para a última, tracinho. Voltei para 002. Agora eu vou atualizar minha 002 com a main, para ter certeza que não deu conflito. Então, git merge main. Essa é uma das do jeito. A gente poderia usar um rebase, mas vamos simplificar e o merge também serve. Tem muito lugar que usa, não tem problema. Beleza, tá dizendo que já tá atualizado com a main, mas se não tivesse, ele daria um monte de coisa e talvez ele falasse, opa, tem um conflito, resolva. Aí aparecer aqui os arquivinhos com cores estranhas, você ia clicar e decidir, eu fico com novidade, com antigo, interfere qual lógica eu deixo, aí vai caso a caso. Mas você vai resolver o conflito na sua branch atualizada com a main. Resolvido, aí você dá lá o commit, e aí você dá um git push origin e a sua branch. No meu 00002 tab completou para mim. Por isso que o númerozinho também facilita muito a vida. Beleza, mandou. O que eu vou fazer? Eu vou voltar aqui no nosso projeto. Você já vê que logo ali na rede fala, opa, achei uma nova branch. Vamos abrir um pull request, um PR? Vamos abrir um pull request. Aqui você pode especificar, colocar o número do card, ou o que está fazendo, alguma coisa que seja necessária. No caso aqui eu não vou colocar porque eu não estou vendo necessidade, mas cria um pull request. Se você tiver uma equipe, aí vai ter, precisa de 1 ou 2 devs aprovarem para isso ser mergeado, etc e tal. Mas beleza, sem conflitos, sem erros, etc e tal, vou mergear, vou juntar, vou incluir na main esse cara aqui. Vocês podem ver que ele está aqui, ó. Vai ser colocado na main. Confirma. Mergeado e fechado. Mergeou.
Fechou. A gente pode voltar lá, que eu fechei aqui a aba sem querer. Merge. Se a gente olhar os commits, a gente vai reparar que agora tem um padrãozinho. 001, config, 002, teve o merge. Com o Rebase não ficaria esse carinha aqui. A gente pode ver os detalhes, etc e tal. Ó. Ele é feito com ele teve esses commits dentro dele. Então esse aqui é um grande ponto de poder fazer esse cara aqui. Ah, beleza. Terminei esse. Beleza. Beleza, só para fechar aqui, vou dar mais um, fazer aqui um extra para a gente ver o que eu poderia colocar aqui. A gente tem, por exemplo, vamos adicionar um cara aqui, DOD, ou definition of done. Para que ele serve? É uma definição de quando você sabe que seu card está pronto. E aí aqui você pode colocar algumas regras. Por exemplo, manter cobertura de testes. Por exemplo, se você chegou lá e tinha 90% de cobertura de testes, quando você terminar seu card, rodar lá os testes, RSpec com SimpleCov, por exemplo, tem que manter 90% de cobertura de teste. Então, ter cobertura de teste. Menos que isso, não vai ser aceito seu PR. Que mais? Sem ofensas ao linter. Então, por exemplo, tem um Robocop. Não pode, você não vai ser permitido que você mergeie algo que tenha ofensas no Robocop. Por aí vai. Então, assim, aqui a gente vai colocar algumas regras do que se considera como pronto. E aí fica aqui para o time poder olhar, será que tá pronto? Ah, esqueci de ver tal regrinha, não sei das quantas, etc e tal. A gente também pode ver algumas coisas que são, por exemplo, a gente pode criar aqui um de configs. O que tem configs? A gente pode colocar, sei lá, aqui a variável de AWS batata vai ser igual a alguma coisa. De repente, claro que aqui não é o melhor lugar para deixar, mas digamos que tem alguma configuração, por exemplo, eu pensar alguma coisa que possa ser interessante deixar aqui. Alguma configuração para o time que seja interessante. Sei lá. Quantidade de threads que a gente vai utilizar nesse projeto aqui, porque foi decidido, calculado que era aquilo lá, sei lá, 8. Deixa eu pensar alguma coisa aqui mais. Dev env vai ser, sei lá, por algum motivo. Já sei. Um que é interessante é. Não, se bem que não. A gente poderia fazer o de e-mail, mas não faz tanto sentido. Bem, o importante ali é que a gente pode colocar algumas coisas assim, ou algumas outras coisas a mais. Por exemplo, de configurações. A gente pode colocar VPN, falar que é VPN e que a VPN vai estar no lugar XYZ, acesse da forma, blá, blá, blá. Não que seja a senha aqui, mas falando, o host, a forma ali que você vai precisar acessar a VPN vai ser assim. Ou você pode deixar algumas outras configurações que vão ser necessárias para o desenvolvimento ou para aplicação. Assim, como eu disse, para aplicação um pouquinho mais complicado, você tem que também medir a segurança e o que você quer expor para o time, em geral. Óbvio, que às vezes só algumas pessoas com mais acesso podem poder visualizar esse dado. Mas essa aqui é a parte de configurações. Claro, a gente também pode setar algumas coisas como specs não é project details. Alguns detalhes do projeto que a gente quer que siga. Por exemplo, PostgreSQL, a versão, sei lá, 14. O Rails na versão 8. O Ruby na versão 3.4. 3.2.1. Redis na versão 7. E por aí vai.
Então a gente pode começar a deixar nesses extras tudo que vai ali definir os detalhes de como o nosso projeto está sendo estruturado. É do tipo de infra mesmo, de infraestrutura que a gente vai colocar. O que é preciso para definir o card completo. O que a gente tem de configurações para o nosso projeto rodar ou o que se espera no ambiente dev. Quais são os detalhes do projeto para a gente sempre seguir e falar, estou usando o quê? Vai ser usado o quê? E por aí vai. Eu acho que com isso aqui eu já cobri a maioria das coisas. Mas a última coisa que está faltando que eu lembrei agora que é interessante também, é sempre bom só deixar aqui, eu não vou fazer de fato, mas 3 underscore shore underscore add docs. Ouvidor deve gerar o readme para que outros possam ter conhecimento detalhes projeto class. Beleza. Aqui provavelmente embaixo a gente escreveria um monte de coisa que daria no readme, padrões, etc e tal. Não vou colocar. Mas é interessante. Então, a gente tem todos esses carinhas aqui. Eu acho que agora sim eu cobri o essencial. Eu diria que é interessante pegar também esse link aqui. E antes disso, quando você for utilizar, verifique aqui que esse cara aqui tá público, porque pelo que eu vi aqui, ele começa como privado, tá? Então você vai deixar público para quem for olhar o seu projeto que foi entregue, chegar aqui e falar, beleza. Então, por exemplo, deixei público. Volto no meu project. Aí lá no readme. Structure. Eu tenho que ter uma aba, depois de explicar o que ele é, né? Board. Você pode ver aqui, que olha só. Para quem tiver lá, o pessoa que for olhar o seu teste, etc e tal, saber que você fez e falar, legal, ele se estruturou, ele está trabalhando com os padrões, os commits estão arrumados, tem tudo bonitinho, eu posso ver o que ele fez, o que ele tá... E aqui é o que não deu tempo dele fazer, o que ele esperava fazer, ou melhorias que ele pensou em fazer, mas considerando tempo não fez. Então você pode ver, ele vai chegar e falar, esse cara trabalha, essa pessoa que sabe trabalhar. Ela não só entregou um código, eu estou vendo organização, estou vendo padronização, eu acho que faz sentido essa pessoa dentro do meu time. Bem, a ideia é essa aqui do vídeo, eu não vou me estender muito, porque isso aqui também é um mundo. Eu queria só trazer o básico, porque às vezes a pessoa está fazendo um código muito, muito bom, muito legal, mas você não tem documentação, os commits estão todos misturados, não dá para rastrear, entender qual foi o fluxo do pensamento da pessoa, ela não se preocupa com as outras pessoas do projeto, etc e tal. Pode ser esse motivo de estar tendo algumas negativas nas vagas. Então, fica aqui esse meu ponto aqui. Espero que tenha gostado do vídeo. Até o próximo.